Antes de mergulhar nessa história, quero que você fique comigo até o final do vídeo, porque o que aconteceu comigo vai mudar a maneira como você enxerga a vida e a fé. Então, continue assistindo, porque cada detalhe tem um propósito. Eu nasci em uma família que parecia perfeita aos olhos de quem olhava de fora. Meu pai me amava, ou pelo menos é o que eu pensava. Mas o que parecia amor tinha um gosto diferente. Eu era o filho favorito, e por ser o mais novo, o mais amado, acabei despertando nos meus irmãos algo que eu não conseguia compreender. Eles não viam em mim um irmão, mas um obstáculo, uma lembrança constante de que, para meu pai, eu era especial. Eu não entendia ainda naquela época que a inveja é uma semente silenciosa que cresce no coração das pessoas sem que elas percebam. Quando criança, eu sonhava alto. Talvez alto demais para quem era apenas o filho de um simples homem em uma família grande e cheia de conflitos internos. Mas não eram sonhos comuns. Eu via coisas, pressentia acontecimentos, sentia que minha vida estava destinada a algo grande, mesmo quando ninguém acreditava em mim. Eu contava meus sonhos para meu pai, e ele sorria com orgulho, mas isso só aumentava o ódio silencioso dos meus irmãos. Eles não conseguiam enxergar além daquilo que estavam acostumados a acreditar, que eu era apenas o irmão mais novo, o filho de preferência que merecia tudo de bom e que a vida, de alguma forma, havia conspirado a meu favor. As pequenas tensões começaram a crescer, e eu comecei a perceber olhares diferentes, murmúrios que eu não conseguia entender totalmente. Eles se sentiam diminuídos perto de mim, e cada palavra que eu dizia, cada gesto de meu pai para comigo, alimentava uma chama que eu ainda não sabia que existia. Eu não podia imaginar que aquele sentimento iria transformar minha vida em algo tão doloroso quanto inesperado. O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Eu estava no campo, ajudando meu pai, quando vi meus irmãos se aproximarem. Eu, ingênuo, e ainda com a chama da esperança acesa no coração, acenei para eles, sorri. Tentei mostrar que não havia rancor, apenas amor. Mas a resposta deles foi diferente. Não era uma recepção calorosa, mas uma armadilha. Eles começaram a me insultar, a me humilhar com palavras que cortavam mais do que pedras afiadas. Eu não entendia. Eles eram minha família. Eles eram aqueles que deveriam me proteger e me amar. E ali estavam, me jogando no chão da humilhação, como se eu fosse nada. No começo tentei me defender com palavras, mas não adiantou. Cada tentativa minha de mostrar minha inocência, de provar que não havia intenção de machucá-los, só aumentava o desprezo. Eu podia ver o brilho da raiva nos olhos deles, a inveja que não podia mais ser contida. E então, em um momento que mudou minha vida para sempre, eles decidiram que eu não podia continuar ali. Eles me venderam. Sim, vendido como se fosse um objeto, um nada. Eles me tiraram da minha casa, do meu pai, da minha infância, e me jogaram em um destino que eu não entendia, cheio de incertezas e medo. Eu chorei, gritei, mas ninguém ouviu. Eu estava sozinho, levado para uma terra estranha, onde as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era. O cheiro da injustiça estava em cada canto, e eu sentia meu coração se despedaçar. Eu sentia que minha vida estava terminando antes mesmo de começar. Mas mesmo no fundo do poço, algo dentro de mim não morreu. Uma fé silenciosa, uma confiança que eu não podia explicar, me dizia que Deus estava comigo, mesmo quando tudo ao meu redor dizia o contrário. Naquela nova terra, eu não era mais José, o filho amado, mas apenas mais um entre muitos. Mas Deus tinha planos que eu ainda não entendia. Ele começou a moldar minha vida, a ensinar-me lições de paciência, de resiliência e de confiança. Cada humilhação, cada dificuldade, cada injustiça sofrida era uma ferramenta em suas mãos, preparando-me para algo maior do que eu jamais poderia imaginar. Enquanto eu caminhava por essas experiências dolorosas, comecei a perceber que a vida é muito mais do que apenas sobreviver ou se proteger. A vida é sobre aprender, crescer e confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Cada momento de solidão me aproximava de Deus, e eu percebia que, apesar da traição, da inveja e da dor,
Havia uma força invisível guiando meus passos. Eu não sabia quando ou como, mas algo dentro de mim sabia que meu tempo de ser levantado viria. E foi assim, entre lágrimas e noites solitárias, que eu comecei a entender que Deus não abandona. Que mesmo quando você é humilhado, rejeitado e traído, Ele está preparando o caminho para a sua vitória. Que eu não podia ver ainda o trono que me esperava, nem a glória que estava reservada para mim, mas podia sentir lá no fundo que minha história ainda não tinha terminado, que minha fé, minha paciência e minha integridade seriam recompensadas, que um dia o menino humilhado pela família se tornaria o rei que Deus sempre soubera que eu poderia ser. Após ter sido vendido como escravo, fui levado para uma terra estranha chamada Egito. Eu não conhecia ninguém, e tudo ali era diferente. A língua, os costumes, a comida, até mesmo o ar parecia ter um peso diferente. Mas, no fundo do meu coração, eu sabia que Deus estava comigo. Cada passo que eu dava, mesmo sem entender para onde Ele me conduzia, era guiado por uma força invisível que eu só podia sentir, mas não ver. Fui comprado por um homem importante, chamado Potifar. Ele era oficial do faraó e me deu um trabalho em sua casa. No começo pensei que seria apenas mais uma rotina, apenas mais uma vida de servidão. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, começou a me abençoar. Tudo o que eu fazia prosperava. Cada tarefa que eu realizava era concluída com perfeição, e Potifar começou a confiar em mim plenamente, entregando-me responsabilidades que eu jamais imaginaria ter. Ele confiava tanto em mim que me colocou para cuidar de toda a sua casa, de todos os bens, de todos os servos. Mas, mesmo com essa confiança, eu sabia que o verdadeiro dono de minha vida não era Potifar, mas Deus. Apesar das bênçãos, a vida ainda me testava. A esposa de Potifar começou a me seduzir, insistindo de forma persistente para que eu cedesse aos seus desejos. Eu estava sozinho em uma terra desconhecida, tentado por coisas que nunca havia imaginado. Mas eu não podia trair minha fé, não podia trair a Deus, não podia trair a minha integridade. Cada tentativa dela me provocava medo, e eu resisti, dizendo sempre que não poderia pecar contra o Senhor. Mas a raiva e a frustração dela cresceram, e em uma armadilha perfeita, fui acusado injustamente. Fui jogado na prisão, mesmo sem ter cometido nenhum crime. A prisão era sombria, fria e repleta de homens que haviam sido esquecidos pela justiça. Eu poderia ter me desesperado, poderia ter me rendido à amargura e à raiva, mas eu sabia que minha fé ainda era meu maior tesouro. Deus começou a me mostrar que até mesmo na prisão Ele poderia me elevar. Eu não tinha riquezas, não tinha liberdade, não tinha amigos, mas tinha minha fé, e isso era mais valioso do que qualquer coisa material. Na prisão, comecei a interpretar sonhos para os prisioneiros. Deus me deu essa habilidade, e através dela, comecei a perceber que minha vida não seria mais limitada por aqueles que me humilharam ou pelas circunstâncias. Um dia, fui chamado para interpretar os sonhos do próprio copeiro e padeiro do faraó, que estavam na prisão. Cada interpretação que eu dei se cumpriu com precisão, e isso começou a espalhar minha fama como alguém que tinha uma conexão direta com Deus, alguém que podia revelar o impossível através dos sonhos. O tempo passou, e finalmente fui lembrado quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Fui chamado diante dele, e com coragem e fé interpretei seus sonhos. Expliquei que haveria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. Mas não apenas isso, também apresentei um plano para salvar toda a nação da destruição. O faraó, impressionado com minha sabedoria e com a orientação de Deus, me elevou a uma posição de autoridade jamais imaginada. Ele me fez governador do Egito, responsável por toda a terra, apenas abaixo dele. Eu, que um dia fora humilhado e vendido como escravo, agora comandava os recursos de uma nação inteira. O que me marcou ainda mais foram os encontros com meus irmãos, anos depois. Eles vieram ao Egito em busca de alimento, sem saber que eu era aquele que agora poderia decidir sobre suas vidas. Eu os reconheci imediatamente, mas eles não me reconheceram.
E naquele momento precisei decidir. Seria vingativo ou misericordioso? Cada lembrança das humilhações, das traições e da dor estava viva em minha memória, mas algo dentro de mim disse para não retribuir com mal. Deus me ensinou a perdoar, a agir com sabedoria e a mostrar que mesmo a injustiça mais cruel não poderia impedir o plano divino. Eu os testei de várias maneiras, observando seus corações, vendo se haviam mudado. E quando finalmente revelei minha identidade, não houve ódio, não houve vingança, apenas lágrimas, abraços e reconciliação. Eu entendi naquele momento que cada passo, cada humilhação, cada desafio havia sido necessário para que eu me tornasse quem Deus queria que eu fosse. Não apenas um governante, mas um exemplo de fé, paciência e perdão. Deus me elevou para mostrar que nenhuma adversidade é grande demais quando você confia nele. O menino humilhado por sua própria família se tornou um líder, um salvador de vidas e um testemunho vivo de que Deus transforma dor em glória, rejeição em aceitação e sofrimento em vitória. Cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada injustiça sofrida se transformou em degraus que me levaram ao lugar que ele havia preparado para mim desde o princípio. Ao olhar para trás, vejo que toda a dor, cada humilhação, cada lágrima e cada desafio foram apenas etapas do plano que Deus tinha para mim. Eu, que fui desprezado, vendido como escravo, injustamente acusado e esquecido na prisão, tornei-me alguém que poderia não apenas sobreviver, mas salvar milhares de vidas. E o mais incrível é que tudo isso só foi possível porque eu nunca perdi a fé, mesmo nos momentos mais escuros. A reconciliação com meus irmãos foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Quando eles se ajoelharam diante de mim, sem saber que eu era aquele a quem haviam traído, senti que o perdão não era apenas uma escolha minha, mas uma obrigação de quem havia sido abençoado por Deus. Eu poderia ter me vingado, poderia ter deixado que o ressentimento guiasse minhas ações. Mas percebi que Deus não nos chama para a vingança. Ele nos chama para a misericórdia, para transformar dor em bênção, ódio em amor e rejeição em restauração. Enquanto os via se curvarem e chorarem diante de mim, compreendi que cada lágrima minha, cada humilhação sofrida não foi em vão. Cada momento de solidão, cada prova que parecia insuportável, estava me preparando para esse instante. Deus tinha um propósito maior do que eu poderia compreender naqueles dias sombrios. Ele estava me moldando, me fortalecendo e me preparando para um papel que ultrapassava minha imaginação. Ser um instrumento de salvação e de reconciliação. E a vida continuou. No Egito, meu trabalho não era apenas governar, mas também cuidar do povo, salvar vidas e planejar para o futuro. Eu me tornei responsável não apenas pela minha própria sobrevivência, mas pela sobrevivência de famílias inteiras, incluindo aquelas que um dia me desprezaram. Cada ação minha tinha um propósito, e cada decisão era guiada por uma fé inabalável. Eu entendia que ser líder não significava apenas ter poder, mas ter a responsabilidade de servir, proteger e guiar com justiça e compaixão. Hoje, olhando para trás, percebo que Deus transforma a humilhação em vitória, a injustiça em justiça e o sofrimento em crescimento. Minha história não é apenas sobre mim, é sobre a força da fé, sobre a importância de confiar mesmo quando ninguém mais acredita e sobre o poder do perdão. Cada passo da minha vida mostrou que ninguém pode deter o plano de Deus, nem mesmo aqueles que nos traem, nos humilham ou nos rejeitam. Ele é maior que qualquer dificuldade, maior que qualquer dor, maior que qualquer obstáculo. Se você está passando por momentos de dor, rejeição ou humilhação, quero que saiba que não está sozinho. Assim como Deus me elevou, Ele também pode elevar você. Acredite, confie e seja paciente, porque cada desafio tem um propósito e cada lágrima será transformada em bênção. A sua história ainda não terminou, e o Deus que me fez rei pode transformar a sua vida também. E agora, antes de encerrar este vídeo, quero que você faça algo por mim. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como a minha. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que mesmo nas dificuldades,
a esperança, a fé e a vitória esperando por ele. Porque no final, Deus é fiel, e ele transforma aqueles que são humilhados em líderes, aqueles que são rejeitados em heróis e aqueles que sofrem em testemunhos vivos de glória. Nunca se esqueça, a sua história pode ter começos difíceis, mas o final é escrito por aquele que nunca erra, nunca abandona e sempre cumpre suas promessas. Confie e persevere e permita que Deus guie seus passos, assim como Ele guiou os meus. E lembre-se, não importa o que aconteça ao seu redor, Ele sempre está trabalhando para o seu bem.